Olá pessoal, esse é mais um vídeo de exercícios comentados da disciplina ENGE 278, Transferência de Calor e Massa. E nesse vídeo será resolvido o exercício 3.7 do livro do Incropera, sétima edição, que é um exercício bem simples, que trata da transferência de calor em uma parede plana composta. O enunciado do exercício diz o seguinte: as paredes de uma geladeira são tipicamente construídas com uma camada de isolante entre dois painéis de folha de metal. Considere uma parede feita com isolante de fibra de vidro, com condutividade térmica de 0,046 watts por metro Kelvin e espessura de 50 milímetros, e painéis de aço, cada um com condutividade térmica de 60 watts por metro Kelvin e espessura de 3 milímetros. Com a parede separando o ar refrigerado a 4 graus Celsius do ar ambiente a 25 graus Celsius, determine o ganho de calor por unidade de área superficial. Os coeficientes associados à convecção natural nas superfícies interna e externa podem ser aproximados por 5 watts por metro Kelvin. Bom, então primeiro nós vamos montar um esquema para visualizar melhor o que se trata o exercício e quais os mecanismos de troca de calor que estão presentes nele. Então aqui nós temos a parede da geladeira com suas 3 camadas, sendo as camadas externas os dois painéis de aço e a camada interna isolante, que é a fibra de vidro. Essa parede está separando o ar interno, que é o ar refrigerado, do ar externo, que é o ar ambiente. E esse esboço foi montado com os respectivos dados que os exercícios nos informou. Bom, passando agora para a resolução do exercício, nós vamos fazer algumas considerações sobre esse problema, sendo elas: a transferência de calor ela ocorre unidimensional, o regime é permanente, as propriedades são constantes e não tem geração de energia. Bom, tendo em vista essas considerações, nós sabemos que podemos fazer uso do método das resistências térmicas para resolvê-lo. Fazendo então uma analogia ao circuito elétrico, nós podemos montar nosso circuito térmico equivalente, com as resistências associadas a cada mecanismo de transferência de calor presente no problema. Bom, nosso circuito térmico está associado em série, uma vez que cada camada da parede é composta por apenas um material, e o sentido da transferência de calor que ocorre é sempre do meio de maior temperatura, aqui nesse caso o ar ambiente, para o meio de menor temperatura, que é o ar refrigerado. Nós podemos observar que a taxa de calor, nesse caso, está sujeita às resistências convectivas, que seria nas interfaces ar ambiente painel e ar refrigerado painel, e as resistências condutivas, que seria entre as camadas da parede da geladeira. Bom, desse método, pode-se calcular a resistência térmica convectiva como sendo 1 sobre o coeficiente de transferência de calor convectivo pela área, enquanto que a resistência condutiva ela pode ser calculada como sendo a espessura do material sobre sua condutividade térmica pela área. A taxa de calor ela é calculada como a diferença entre as temperaturas dos fluidos sobre a resistência total. E como no nosso caso, o nosso circuito térmico está associado em série, a resistência total ela pode ser calculada como a soma de todas as resistências, aqui no caso com a área em evidência. Bom, então para calcular a taxa de calor, essa seria a fórmula. No entanto, o exercício nos pede o ganho de calor por unidade de área superficial, que seria o fluxo de calor. E nós sabemos que o fluxo de calor ele é igual à taxa de calor sobre a área. E aqui, como essas áreas elas são iguais, elas se anulam. E a fórmula para o cálculo do fluxo de calor passa a ficar assim. Agora, substituindo os valores, e lembrando que aqui em cima é uma diferença de temperatura, né, ou seja, um delta, então não tem problema as temperaturas estarem em graus Celsius. Bom, fazendo o cálculo, nós chegamos ao resultado que o ganho de calor por unidade de área superficial é igual a 14,12 watts por metro quadrado. Bom, todo o material utilizado nesse vídeo ele foi retirado do livro do Incropera, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, sétima edição.